Sem dúvida nenhuma, o fato político mais importante de 2025 foi o julgamento da trama golpista, que resultou na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 3 generais, um almirante e vários outros integrantes civis do primeiro escalão do governo anterior. É também um fato histórico. Nunca antes um ex-presidente e tantos militares de alta patente tinham ido parar no Banco dos Réus e depois na prisão por conspirar contra a democracia. O Congresso tenta agora diminuir as penas, mas ainda assim é um fato que vai parar nos livros de história e que ainda vai ter muitos desdobramentos em 2026. Outro assunto de importância foram as manifestações do dia 21 de setembro, quando milhares de pessoas foram às ruas contra a PEC da blindagem e a anistia ampla, geral e irrestrita para os golpistas. Fazia muitos anos que a esquerda e a classe artística não conseguiam mobilizar tantas pessoas para irem protestar. O Senado teve de arquivar a PEC da blindagem, que tinha sido aprovada pela Câmara, e a anistia ampla saiu da pauta e deu lugar à discussão sobre a dosimetria das penas. O que explodiu em 2025 e com certeza vai ser muito relevante em 2026 foi o uso da inteligência artificial na política. Das páginas oficiais às piratas, todo mundo normalizou, naturalizou o uso de IA. Ela foi parar nos vídeos do governo federal, foi parar na página do governador de Minas, Romeu Zema, que é da oposição, enfim, é algo que está disseminado e que vai significar um desafio para a imprensa, para a justiça eleitoral e para os próprios eleitores na eleição de 26. E eu não podia deixar de citar uma nota engraçada entre o que bombou em 2025. As canetas emagrecedoras. Foi assim no mundo todo e foi assim também na política. Foram capazes de unir a oposição e o governo, o Supremo e o Legislativo, todo mundo na bancada do Monjaro. Eu ouvi de um ministro o seguinte: quem emagreceu esse ano e diz que foi sem usar canetinha, simplesmente tá mentindo. Tá aí um antídoto contra a polarização política. E quais foram os maiores micos ou os fatos mais negativos da política em 2025? Eu abro a lista com a ida, a cruzada de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos para tentar salvar o pai Jair Bolsonaro. Resultou num tarifaço extremamente prejudicial para o Brasil e para a sua economia, em sanções pela Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras que são abusivas e contrárias ao direito internacional e não causou nenhum ganho para Bolsonaro e nem para a direita, pelo contrário. Ele próprio, Eduardo Bolsonaro, pode perder o seu mandato por falta e a situação do seu pai só foi agravada pela sua ação junto ao governo Donald Trump. A corrupção do INSS foi um dos fatos mais negativos e ela começou no governo Bolsonaro e se intensificou no governo Lula, mostrando que não existe aí uma barreira ideológica, resultou numa CPI e numa operação da Polícia Federal que está começando a levar a que os aposentados sejam ressarcidos pelos prejuízos bilionários que foram causados a eles. O corporativismo na Câmara foi uma das tônicas do ano. Fez com que os deputados votassem a inadmissível PEC da blindagem, livrassem parlamentares, inclusive aqueles condenados pelo Supremo, de cassação e votassem outras pautas que dizem respeito só aos seus próprios interesses, ao seu próprio umbigo e não interessam nem um pouquinho à sociedade. No outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, continua um inaceitável conflito de interesses. Foi revelado que o ministro Dias Toffoli viajou ao Peru para assistir uma partida de futebol do Palmeiras num avião cedido por um dos advogados do caso Master, do qual ele é relator. E isso é apenas um entre vários casos de conflito de interesse entre ministros, não só do Supremo, mas de outros tribunais, que o judiciário brasileiro segue ignorando e que a sociedade já mostrou que não aceita de jeito nenhum. Por fim, uma nota triste do ano foi a permanência da posição de Lula contrária à maior diversidade dentro do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso se aposentou e ainda assim quem foi para o seu lugar foi um outro homem e um outro homem branco. A ministra Carmen Lúcia continua sendo a única mulher na mais alta corte de justiça do Brasil e isso enfraquece a uma justiça mais ampla que olhe para a sociedade como um todo e que traga outras demandas e outros olhares que é necessário para uma democracia.